A paz do Senhor, professores, e chegamos ao nosso segundo trimestre. E na lição de adolescentes nós vamos falar sobre a história do povo escolhido. Vai ser uma lição que vai fazer com que os nossos adolescentes recapitulem muito sobre o que estudaram no decorrer da fase infantil. E os que não conhecem a palavra de Deus, os novos convertidos, vão poder aprender muito. A primeira lição de hoje vai ser de escravos a um povo livre. E mais uma vez vamos estimular os adolescentes a fazerem a leitura do devocional. Isso vai fazer com que eles tenham mais interesse e mais a proximidade com a palavra de Deus. Como versículo-chave, nós vamos ter o Êxodo 6:1, que vai falar sobre: Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: Agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Então você pode começar a aula indagando os adolescentes se eles sabem se de fato o que é que vai acontecer, se eles já conhecem a história, se ela terminou bem para os israelitas, enfim. Podemos abrir vários questionamentos para que eles se sintam mais próximos e mais interessados no decorrer da aula. Como objetivo principal, a gente vai ter expor o texto bíblico e o período da escravidão do povo hebreu, apresentar um chamado de Moisés e mostrar o significado das pragas, como também da Páscoa para os israelitas. Na parte Vamos Descobrir, a gente vai falar sobre a questão, a lição vai relembrar sobre o sonho do faraó e que José, ele deu essa interpretação de sonho. Ela mostrou do período das sete vacas gordas e das magras também. Ele não só deu o problema, como deu a solução. E por isso, ele foi assumiu o cargo de governador do Egito. Mais à frente, a lição vai tratar justamente sobre de hóspedes a escravizados. Exatamente. Os israelitas, tratados como pessoas de honra naquele momento, já não estavam mais sendo tratados dessa forma. Agora eles eram tratados como inimigos. Exatamente. Tudo começou quando surgiu um novo rei e ele via que os israelitas estavam crescendo com muita velocidade. E quanto mais os israelitas cresciam, mais eles escravizavam, mais eles faziam mal, e isso fazia com que eles continuassem crescendo. Como medida de acabar com isso ou resolver uma parte dos problemas, o rei utilizou a tática de mandou que todas as crianças do sexo masculino que nascessem fossem jogadas no Rio Nilo. Mas Deus, ele vê mais à frente, ele sabe o propósito que tem nas nossas vidas e Moisés nasceu. A mãe de Moisés, para proteger a vida do seu filho, colocou ele nos 3 meses de vida no rio Nilo. Só que ela colocou ele durante 3 meses dentro de casa. Você pode dizer que após 3 meses... Após 3 meses, era isso que eu queria dizer. Vamos lá. Eu continuo aqui do nascimento de Moisés, né? Peraí, da mãe... Pode ir do nascimento de Moisés. Então, mas Deus, ele tem propósitos muito maiores para a nossa vida. E aí surge o nascimento de Moisés. Nesse momento aqui, a lição vai mostrar aquela história que a gente já conhece desde criancinha, em que a mãe de Moisés o colocou dentro do cesto. Ele já tinha 3 meses de vida. Colocou no cesto e aí ele foi encontrado pela filha de Faraó. Ali ele foi tratado como um rei, um príncipe. Então, como um príncipe, com toda a mordomia daquele palácio. Só que ele já tinha dentro de si a justiça, ele já tinha um chamado de Deus em sua vida. Então, no momento que ele foi apartar uma briga de um israelita com um Egito, ele acabou cometendo um homicídio. E aí é que acontece o clímax da história. Moisés foi para o deserto, passou 40 anos sendo tratado por Deus lá, até que recebeu um chamado de Deus novamente para que voltasse ao seu local de origem e que fosse libertar o povo de Deus. Muitas vezes a gente se indaga: Deus, vou voltar para lá, vou voltar de onde eu parti, mas os planos de Deus, mais uma vez, eles são muito maiores do que
os nossos pensamentos. Então a gente também pode levar isso para o dia a dia dos adolescentes. Adolescentes, já alguma vez vocês já tiveram que voltar para uma escola que vocês já tiveram saído? Então tente deixar a história, o contexto histórico, mais perto ainda da vida deles, cada vez mais, para que eles consigam se localizar e entender melhor o contexto. Então, Moisés voltou para o Egito e foi juntamente com seu irmão Arão para conversar com Faraó e pedir para que o povo fosse liberto. Faraó, com certeza, deve ter jogado alguma gracinha, rido da cara dele, dito que não reconhecia esse Deus com quem eles queriam ser libertos para seguir. E mais à frente, Deus, como forma de ensinar e mostrar para o rei do Egito que ele era supremo, que ele era poderoso, começaram as pragas. As pragas, elas foram constantes contra o Egito e foram 10 pragas. Inicialmente foram lançadas as pragas para transformar a água em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, as pestes nos animais, as úlceras, as chuvas de pedra e o gafanhoto. Como se não bastasse, nada disso foi servido de solução, nada disso assustou, até que a 10ª praga aconteceu, que foi a questão da morte do primogênito. Faraó, com certeza, se sentiu enfurecido, mais enfurecido ainda. Então, como tática para que os primogênitos não morressem, Deus os instruiu para que colocassem um sinal de sangue em suas portas para proteger o primogênito. Então o anjo, ele viu todo aquele contexto, quando ele via a marca do cordeiro, o mal não entrava à sua porta. Olha só como a significativa disso é forte, o sangue do cordeiro. Então, isso dessa forma passou a ser comemorada a Páscoa. A Páscoa era a lembrança da forma em que Deus tratou daquela forma de proteção dos primogênitos. E mais à frente, a Páscoa, ela vai ser vista como a ressurreição do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus foi o nosso cordeiro, era o Cordeiro de Deus. Então, a partir da cruz, no Novo Testamento, a gente vai ter uma nova ressignificação da Páscoa, que é justamente a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, como dinâmica, mais uma vez eu vou utilizar aqui a nossa Bíblia querida, Escola Bíblica Dominical, em que ela vai trazer para tanto adolescentes como jovens e adultos, separar a classe e conversar em grupos separados, conversar sobre o tema estudado, analisar juntos momentos difíceis em que o povo de Deus passou e momentos difíceis em que os nossos adolescentes passaram. Mais uma vez, escutem o que eles têm a falar. Eles podem se abrir com vocês de forma que não tenham se aberto anteriormente com mais ninguém. Então, use esse momento para fazer com que eles conversem, para se sentir mais próximo de você. E é isso que temos para hoje. A paz do Senhor e até a próxima aula.